O governo Donald Trump está se utilizando da invasão da Venezuela e do sequestro do Nicolás Maduro para poder tentar esconder os problemas internos que os Estados Unidos estão vivendo e para tentar ganhar mais popularidade nesse momento em que a sua administração enfrenta uma crise no país que, a meu ver, é uma crise sem precedentes nas últimas décadas. O governo Trump tem se apoiado principalmente no uso de algumas narrativas, de algumas ideias, como América para os americanos, os Estados Unidos como farol da liberdade e da democracia, políticas anti-imigração, combate ao narcotráfico e por aí vai, para tentar levantar o ânimo dos seus apoiadores e da sua base política mais próxima, porque nesse momento ele vem enfrentando uma crise de popularidade muito, muito grande. E para a gente poder analisar isso, vale a pena a gente fazer uma comparação com um outro processo histórico que aconteceu há mais de 20 anos atrás e que também contou com o uso desse discurso de política externa para poder legitimar e validar a invasão de um outro país. Isso aconteceu em 2003, quando o presidente George W. Bush tinha a aprovação de mais de 72% da população dos Estados Unidos para realizar a incursão militar que durou até o ano de 2011 e que destruiu completamente o país e que permitiu com que os Estados Unidos pusesse suas mãos no petróleo iraquiano. Agora, muito diferente do que aconteceu naquela época, o Trump não tem mais esse mesmo tipo de popularidade, esse mesmo tipo de reconhecimento. Mesmo porque aquela ideia do discurso de levar liberdade, democracia e paz não está mais colando para com os cidadãos dos Estados Unidos. Inclusive por isso que o Trump declarou abertamente, de maneira franca e honesta, que o interesse do governo dos Estados Unidos é no petróleo venezuelano. Então isso está servindo para poder gerar esse engajamento, essa fidelização e uma tentativa de apoio mais agudo, mais intenso da sua base política mais próxima. Para a gente ter alguns efeitos comparativos, vale a pena a gente dar uma olhada nas pesquisas que foram realizadas logo depois da invasão da Venezuela pelo governo Trump, em que 65% dos republicanos declararam apoiar a invasão, 11% dos democratas declararam apoiar a invasão e 23% de independentes políticos declararam apoiar a invasão. Esse dado ele é muito diferente do dado apresentado em relação ao que existiu na época do Bush, porque na época do Bush a gente estava falando de 72% da população dos Estados Unidos que estava apoiando aquela operação. E agora, o movimento que o Trump fez na Venezuela não tem nem a aprovação total do seu próprio partido, dos republicanos. Fora que a aprovação pelos democratas é muito, muito pequena, o que é um indicativo de que a polarização política nos Estados Unidos está alcançando níveis bastante graves e bastante significativos. Lá em 2003, existia como justificativa para a invasão do Iraque alguns elementos que hoje não são mais tão convincentes, como, por exemplo, os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, que serviu como uma argamassa ideológica, que serviu ali como um cimento para poder convencer as pessoas da legalidade e da necessidade daquela operação, assim como a guerra ao terror, um discurso que vinha sendo alimentado desde os anos 90, quando os Estados Unidos interferiram em várias guerras no Oriente Médio e se utilizaram disso para poder substituir o discurso de combate aos comunistas com a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Então aquele sentimento de patriotismo, de medo, de urgência que existiu durante o período Bush, agora não tem mais o mesmo tipo de fidelidade e não tem mais o mesmo tipo de adesão por parte da população dos Estados Unidos. E quando a gente olha até mesmo para a doutrina, de América para os americanos, dessa ideia dos Estados Unidos serem os defensores do Ocidente, a opinião entre os próprios republicanos é muito reveladora sobre essa falta de uma unidade em concordar com esse papel dos Estados Unidos. Segundo essas pesquisas, 43% dos republicanos concordam que os Estados Unidos devem dominar assuntos referentes ao hemisfério ocidental. 19% discordam e 48% não têm opinião ou não souberam responder essa pergunta. A própria maneira de como Trump conduziu a invasão da Venezuela também é muito reveladora sobre a falta de popularidade e a perda de apoio que ele vem enfrentando. Lá em 2003, para poder aprovar o ataque ao Iraque, o George W. Bush passou um projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos,
o que não aconteceu agora nesse caso da Venezuela, já que o Trump agiu segundo diretrizes, segundo uma ideia de que ele estaria realizando essa operação para o cumprimento da lei. Por isso que ele reforçou tanto essa ideia de que o Maduro era parte do cartel de Los Soles, por isso que ele reforçou tanto essa ideia de combate ao narcoterrorismo, nessa tentativa de fabricar um consenso, uma narrativa oficial, mas que está mostrando um limite nesse momento. E esse limite está acontecendo justamente porque, mesmo fazendo essas operações, mesmo utilizando esses discursos, mesmo tentando angariar esse apoio da sua base política mais próxima, o governo Trump está enfrentando uma crise interna que não pode ser escondida por uma cortina de fumaça. Então, o motor real dessa contradição, o motor real desse movimento que o governo Trump e os Estados Unidos estão realizando é justamente para poder esconder problemas centrais que os trabalhadores americanos têm enfrentado nos últimos anos e que tem feito com que a administração Trump também tenha radicalizado o seu discurso para poder fidelizar sua base e assim você ter ali um corpo de militantes, um corpo de apoiadores fiel ao propósito do MAGA, do Make America Great Again. Então, o que está acontecendo agora é que é o problema interno dos Estados Unidos que está empurrando os Estados Unidos para a sua aventura externa. Então, enquanto o império está ruim por dentro, ele vai se expandir para fora para poder desviar essa atenção, obter recursos estratégicos para a reindustrialização do país e assim tentar contornar essa crise, já que ela, na prática, não pode ser contornada porque ela é uma crise do próprio sistema capitalista. Ela é uma crise que está sendo aprofundada, inclusive, pela administração Trump, que prometeu, que teve ali como base do seu mote de campanha, o reerguimento dos Estados Unidos, a reorganização da economia interna dos Estados Unidos. E quais são esses problemas que os Estados Unidos têm enfrentado internamente? Alguns que eu julguei que são os mais fundamentais são esses daqui. Em primeiro lugar, os Estados Unidos estão enfrentando uma inflação que está corroendo completamente o poder de compra da classe trabalhadora dos Estados Unidos. Segundo o relatório do Comitê de Inflação do governo americano, o pico da inflação foi atingido em 9,1% durante a época da pandemia e desde então ele vem sofrendo uma queda, mas ainda assim números bastante altos para o que a gente julga ser o padrão dos Estados Unidos nesse sentido. Agora, em novembro de 2025, esse dado foi registrado em 2,7%, com uma certa desaceleração. Mas a grande questão é que a inflação tem sido puxada por aquilo que mais impacta o poder de compra e a vida dos trabalhadores dos Estados Unidos, com um aumento nas seguintes áreas: em 2,5% dos alimentos, 4,2% em energia e 3% em moradia. E, historicamente, a população de baixa renda dos Estados Unidos gasta mais dinheiro com comida e com moradia. Segundo o Fed de Cleveland, 40% da população mais pobre dos Estados Unidos foi afetada de maneira mais aguda por esse processo inflacionário e que gera um impacto maior nas suas vidas. Além disso, a fração da população mais pobre dos Estados Unidos gastou 32,6% da sua renda, depois de descontar dos impostos, com compra de comida. Então isso é um reflexo de que o poder de compra da classe trabalhadora dos Estados Unidos vem caindo sistematicamente. Aquela ideia da classe média, aquela ideia do emprego estável, da possibilidade de comprar uma casa, um carro, de ter uma estabilidade, está se derretendo no ar, está se desmanchando assim que nem um bloquinho de açúcar jogado na água. E um outro fator importante também que deixa em evidência esse problema em relação à inflação e à questão salarial é o próprio fato de que, historicamente, os Estados Unidos, especialmente nos últimos 40 anos, não têm realizado aumentos reais de salários mínimos acima do teto da inflação. Isso muito puxado por uma política neoliberal, muito puxado por uma nova diretriz econômica que vai ser iniciada ali no governo do Ronald Reagan e que hoje conduz a base da política dos Estados Unidos. Então, os custos salariais entre 2021 e 2022 aumentaram em 5%. Só que o aumento de salário real, levando em consideração a inflação, teve uma diminuição de 1,2%. Ou seja,
os custos reais relacionados à manutenção da vida dos trabalhadores dos Estados Unidos teve um aumento de 5,1%, enquanto que os aumentos reais de salário, que aí a gente está falando de novo da alimentação, da moradia, da energia, do poder de compra, tiveram uma queda de 1,2%. E isso foi aprofundado especialmente agora na administração Trump por conta da aplicação dos tarifaços, já que com esse aumento dos tributos sobre a importação de vários países diferentes, e os comerciantes, os grandes empresários dos Estados Unidos têm repassado esse custo ao consumidor. E aí, portanto, isso deixa inviável o mesmo volume de consumo que se tinha antes, levando a esse processo inflacionário e piorando a condição de vida da classe trabalhadora dos Estados Unidos. Um outro problema interno, né, que é muito importante, é justamente essa estagnação salarial que eu comentei antes. Então, o que acontece é que há 40 anos o PIB dos Estados Unidos vem crescendo. E a gente sempre escuta muito isso por parte das pessoas que são liberais, de direita, defensores dos Estados Unidos, de que a economia do país ela é muito foda, ela cresce muito rápido, de que ela tem essa constância, mas isso não é acompanhado pelos ganhos reais salariais dos trabalhadores dos Estados Unidos. E principalmente a partir da crise de 2008, em que a gente vai ter a crise das hipotecas, das subprimes, disso que vai derreter a economia dos Estados Unidos, a principal classe, o principal segmento, na verdade, de classe que vai ser afetado é justamente o segmento da classe trabalhadora, que a gente chama de classe média. Então, o crédito, que sempre foi utilizado para poder garantir essa continuidade do consumo, mesmo com o não aumento salarial que os Estados Unidos enfrentam há mais de 40 anos, vai ser ainda mais importante, o que vai levar a um endividamento das famílias em níveis cada vez maiores. No último trimestre de 2019, as dívidas das famílias nos Estados Unidos somavam por volta de 14,145 trilhões de dólares. No terceiro trimestre de 2025, ou seja, 6 anos depois, a matemática não é aqui, 6 anos depois, essa dívida, o montante total dela, subiu para 18,585 trilhões de dólares. Um recorde histórico e que mostra um crescimento de 31% no endividamento das famílias. No meio desse processo, a gente teve também a pandemia, né? A gente teve ali a piora sistemática, generalizada das condições de vida, e isso também é um dado que reflete essa decadência interna dos Estados Unidos. Um outro dado importante é a gente observar qual que é a composição das dívidas das famílias da classe trabalhadora dos Estados Unidos e que tem puxado elas para essas condições de precariedade que a gente tem observado aí nos últimos anos. No último trimestre de 2025, as hipotecas, que é o processo de você contrair um empréstimo dando o seu imóvel como garantia, subiu para 13 trilhões de dólares. As dívidas de cartão de crédito subiram para 1,23 trilhões de dólares. O endividamento estudantil subiu para 1,65 trilhões de dólares. E o endividamento por automóveis subiu em 1,66 trilhões de dólares. Ou seja, o endividamento das famílias tem crescido no último período. Isso tem causado uma explosão de pessoas em situação de rua em várias cidades nos Estados Unidos. Isso tem causado, inclusive, fome nos Estados Unidos. Então, muito do discurso dominante, da narrativa dominante, que eles estão sempre utilizando, a grande mídia hegemônica, a mídia burguesa, para poder acusar os países que eles estão invadindo de que a população lá passa fome e que os Estados Unidos são uma grande maravilha, agora está acontecendo de fato no território dos Estados Unidos. E isso está aparecendo justamente porque mais e mais famílias estão dependendo das redes de proteção da assistência social e também de programas do governo de alimentação. Então, os americanos estão trabalhando mais do que nunca, ganhando pouco e ainda precisando de comida subsidiada do Estado para não passar fome. Então, alguns dados que são muito reveladores nesse sentido são os de que mais ou menos 40 milhões de americanos têm que recorrer à assistência alimentar, ao programa que a gente chama de Food Stamps, em que você tem ali programas do governo que fornecem alimentos a preços subsidiados. 40 milhões significa que a gente está falando de 1 a cada 8 americanos que está dependendo desse tipo de programa.
Além disso, 1 em cada 5 crianças dos Estados Unidos estão passando fome, estão precisando da ajuda do governo para se alimentar, porque não sabem quando farão a próxima refeição. Em números, isso dá mais ou menos 13 milhões de crianças. Atualmente, 12,8% da população dos Estados Unidos está enfrentando uma situação de insegurança alimentar. E isso tudo é resultado dessa equação de aumento de custo de vida, de diminuição de um salário real, que não tem crescido nos últimos anos, o aumento do endividamento via crédito e também essa dependência com relação aos programas governamentais, que vai aumentando dia após dia. Fora isso, a gente tem também questões muito graves e muito sensíveis com relação à dependência química. Em 2023, 110 mil americanos morreram de overdose de fentanil, um opioide sintético que é fabricado nos Estados Unidos e que é uma droga de baixo custo. Um processo muito similar ao que aconteceu com a introdução do crack nos Estados Unidos lá em 2008. Então essa situação acabou gerando essas imagens que a gente acompanhou de pessoas zumbificadas, andando no meio da rua, jogadas, deitadas, e muitas vezes sem nenhum tipo de assistência do governo para poder superar essa situação. Esse problema também tem sido muito grave e ele está diretamente associado com a piora dessas condições de vida, que também se reflete em outro índice que apresenta a crise interna dos Estados Unidos, que é o índice do desemprego. Atualmente, o desemprego dos Estados Unidos está na casa de 4,6%. É o maior índice dos últimos 4 anos e não é só a taxa de desemprego que está alta, né, em relação aos dados históricos dos Estados Unidos, mas principalmente a qualidade dos empregos que têm sido gerados no território, com empregos industriais, de manufaturas, de setores que têm historicamente um pagamento mais elevado, diminuindo no território interno, e empregos de pior qualidade, com salários mais baixos, mais precários, aumentando no mesmo período. Então, todos esses dados evidenciam que atualmente os Estados Unidos estão passando por essa crise interna. E isso está sendo sentido pela classe trabalhadora que, passando por isso, não está sendo convencida desse discurso de que a política externa seria a grande salvaguarda, a justificativa, ali a criação de um argumento que possa desviar essa atenção. E mais recentemente, eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de janeiro, no dia 7 aconteceu uma operação da Polícia da Imigração do Trump, a ICE, que acabou matando uma cidadã americana não imigrante com um tiro na cabeça depois que ela se recusou a obedecer uma ordem da Polícia de Imigração. E por conta disso, existe um temor por parte das autoridades políticas dos Estados Unidos que esse evento possa gerar uma nova ebulição social similar ao que aconteceu com o George Floyd lá em 2020, quando várias cidades tiveram enormes protestos e que acabou elevando muito a temperatura da luta de classes, da organização de movimentos como o Black Lives Matter e tudo isso que, na verdade, são combustíveis, catalisadores, aceleradores para essa crise interna que os Estados Unidos estão passando e que o governo Trump tem tentado esconder. Então, o governo Trump, para poder reafirmar o seu projeto e a sua base ideológica, ele precisa reforçar cada vez mais o discurso imperialista. Ele precisa endossar e fortalecer cada vez mais esse suposto papel dos Estados Unidos como grande farol guia da humanidade para a liberdade e a democracia. Porque sem isso, ele vai só enfrentar uma tendência de desgaste de popularidade e principalmente uma tendência que pode fazer com que ele perca o apoio da sua base mais fidelizada. Isso dialoga também muito com o vídeo que eu gravei há alguns dias, que fala sobre a agonia de um império decadente, em que essa ação dos Estados Unidos em busca do petróleo venezuelano, em busca de reestabelecer a sua hegemonia, o seu domínio na América Latina, é um sinal claro de que o império está moribundo, de que o império está caindo de podre, tanto por problemas internos quanto por problemas externos. E é por isso que o discurso de intervenção na América Latina e da retransformação da América Latina no seu quintal político
está sendo ventilado aos 4 cantos do mundo, porque isso representa uma necessidade por parte das forças políticas dominantes nos Estados Unidos. Representa uma necessidade principalmente do governo Trump em tentar evitar que a sua hegemonia não caia de podre. Não é a primeira vez e não será a última vez que um império, que uma região do centro do capitalismo vai reagir dessa maneira à sua crise. Isso daí também é significativo para a gente poder ficar de olho, porque recentemente a gente teve a eleição de um prefeito em Nova York que se compromete com um programa socialista democrático e que a gente entende os certos limites da aplicação, mesmo pelo fato dele ser prefeito, mas que são indicativos muito importantes de que a luta de classes nos Estados Unidos vai ter um reflexo muito grande nos próximos anos e isso também vai se refletir na América Latina, a partir da nossa necessária denúncia do imperialismo e também necessária denúncia das condições pelas quais hoje o Império Americano existe, que são pela intervenção estrangeira, pela rapina e pelo roubo de recursos e da submissão de países à sua soberania. E a gente vai ficar de olho para poder observar o que vai acontecer. Esse foi o resumo da ópera, muito brevemente, eu trouxe essa análise para a gente poder acompanhar esses movimentos. Vou deixar as pesquisas, referências, links de todos esses dados que eu trouxe aqui na descrição do vídeo. E eu quero saber o que você acha desse tema. Se você acha que os Estados Unidos vão conseguir contornar essa crise, se você acha que a China e a Rússia vão conseguir se aproveitar dessa fragilidade, se a classe trabalhadora dos Estados Unidos vai conseguir reagir a isso, ou se o Trump vai, com essa fidelização, conseguir movimentar suas bases para poder manter o seu domínio. E não esquece também de curtir esse vídeo e de compartilhar ele, caso ele tenha sido útil para você entender um pouco melhor essa situação e entender também por que o governo Trump está indo para o tudo ou nada. A gente se vê numa próxima, um grande abraço e até mais.